Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco de dividendos. Já deixo o convite claro para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, tá? Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre 5 empresas e na semana que vem sobre mais 5. E no total nós falaremos então sobre 10 dessas companhias, né? Claro que quando a gente fala de dividendos, e depois eu vou mostrar ali, por exemplo, o retorno na nossa carteira de dividendos, o nosso foco não é só em yield elevado, mas também naquelas empresas que distribuem bastante lucro ou naquelas empresas que podem distribuir bastante lucro no futuro, né? Até porque se a gente pegar hoje a listagem das empresas que mais vão pagar dividendos em 2022, nenhuma delas vai estar nessa lista aqui dos últimos 10 anos, até porque aqui é uma média, né? E é difícil a gente ficar nessa média. Por exemplo, quem é que vai pagar bons dividendos esse ano? Empresas de commodities, principalmente. Vale vai pagar bons dividendos, Petrobras vai pagar bons dividendos, Gerdau vai pagar ótimos dividendos, a gente tem a Copel que vai pagar bons dividendos também aí das empresas do setor elétrico, mas quando a gente olha essas empresas, elas não são destaque de pagamento de dividendos nos últimos anos. Então a gente pode incrementar assim na nossa carteira de dividendos esses ativos que não são tão regulares, mas eles entregam dividendos gordos eventualmente, né? Claro que a gente tem que pegar a parte boa do ciclo, como o caso do petróleo, né? E também a gente consegue ganhar com a valorização aí das ações, tá? Então a nossa carteira, ela tem empresas que já pagam bons dividendos, empresas que podem pagar bons dividendos, e inclusive tem uma empresa na nossa carteira que nem dividendos paga ainda, né? Porque a gente tem a perspectiva aí que em breve ela vai voltar a pagar dividendos. Isso tem funcionado muito bem, né? Inclusive, falando aqui das nossas assinaturas, quero deixar o cupom aí do mês de aniversário da Capitalizo. Esse ano a gente faz 5 anos de vida, né? Quero agradecer aqui os milhares de investidores que são nossos clientes, e utilizando esse cupom vocês têm desconto na compra da assinatura completa da Capitalizo, né? 30% e até 12 vezes no cartão ou 40% no boleto à vista. Nós temos várias estratégias, né? Como o nosso carro-chefe de médio prazo, aqui operações de 3 a 6 meses o rastreador, e várias carteiras de longo prazo, né, com perfis diferentes. Tem a carteira Thiago Prux, Micro Small Cap, Top Crescimento, tem carteira internacional também, só que é mais nova, e tem a carteira de dividendos que vem performando muito bem desde julho de 2017. Né? Eu já comentei várias vezes aqui que eu não conheço nenhuma outra carteira aí mais rentável, vocês podem procurar em casos de análise de gestoras, do que a nossa carteira. Ela performa muito bem, claro que ela tende a ter um retorno menor do que as outras carteiras, mas ela tem uma volatilidade menor também, tá? Então ela tem um perfil, vamos dizer assim, um pouco mais conservador, até porque as empresas que estão na carteira, essas empresas têm uma previsibilidade da receita maior e, claro, isso acaba, né, dos lucros maiores, receitas maiores, isso, claro, acaba impactando também da gente ter menos volatilidade aqui no preço das ações. Então hoje, né, pessoal, nós vamos falar dessas 5 primeiras aqui de baixo, né? A Copasa, Engie, ABC Brasil, Banrisul e Santander. E amanhã vamos falar aqui das 5 maiores pagadoras, pegando a média aí dos últimos 10 anos, tá? Pessoal, começando aqui com a Copasa, né? Que teve o yield aí de 5,34%, que é mais ou menos o yield atual na Copasa, aí tá em torno de 5,3%. Para quem não conhece, a Copasa é uma das maiores empresas de saneamento no Brasil, é controlada pelo governo do estado de Minas Gerais, né? É uma empresa legal, né, pessoal? A gente não pode esquecer que esse segmento aqui é um segmento que tem bastante previsibilidade, porém vem sofrendo bastante aí nos últimos anos, né? Nós tivemos a questão da crise, caiu o consumo, nós tivemos a questão da alta do dólar, que impactou no endividamento da empresa, e claro, também em função da crise, nós não tivemos os aumentos tarifários que normalmente nós temos, né? A gente já comentou algumas vezes que prefere no longo prazo, no segmento de utilidades públicas, aquelas empresas como, por exemplo, as elétricas, né? O setor tem regras mais bem definidas, né? O marco do saneamento recém foi aprovado e as empresas aqui da Bolsa, como a Copasa, ainda não conseguiram aproveitar, né? A gente também não acredita em privatização da Copasa, é um processo muito complexo de acontecer. Porém, né, tá num preço interessante para quem gosta do segmento, pode ser sim uma boa opção de compra. E como a ação não subiu muito, caiu, até se a gente for pegar os últimos 2 anos, o preço fica bem atrativo no sentido de quando a empresa começar a recuperar, quem comprar agora vai acabar tendo um dividend yield
ou um dividend on cost, né, em relação ao custo de aquisição maior, tá? Apesar da nossa preferência de empresas do setor elétrico. A nossa nona colocada aqui é uma empresa do setor elétrico, que é a ENGIE, né, pessoal? Hoje o yield dela está na casa de 6%, o histórico aqui é 5,3%. É a maior empresa privada de energia elétrica, de geração de energia elétrica do Brasil, e a ENGIE já vem há algum tempo aí fazendo esse movimento de diversificação, né? Saiu um pouco dessa questão de geração hídrica, foi muito forte para a parte de transmissão, comprou a TAG da Petrobras, a parte de gás, né? Então ela vem diversificando bastante em termos de receita e talvez, né, dentre as empresas do setor elétrico seja que tenha melhor gestão, né? Para quem é mais antigo aí na bolsa vai lembrar da Tractebel, que é a antiga ENGIE, tá? Então é um grupo fantástico, vai crescer também energia eólica, biomassa, tem bastante coisa aqui para a empresa crescer, tá? É uma das melhores empresas aí do setor elétrico. Nós temos aqui o Banco ABC, né, pessoal, que é um banco que não é um banco comercial, né, como os grandes bancos que nós temos, como o Santander, como o Banco do Brasil. Ele trabalha basicamente com empresas de médio, grande porte, mas muita empresa aí de médio porte na concessão de crédito, estruturação de operações, bolsa de valores, enfim, né? E é uma empresa que vai focar cada vez mais nisso, né? Então ela não quer mudar muito o negócio, já que ela tem essa experiência de trabalhar principalmente aí com empresas. Tem uma gestão bastante conservadora, né? A gente pega os títulos lá, os ratings são bastante elevados, né? Claro que sempre tem aquela questão, né, que a empresa tem um controlador estrangeiro, muita gente fica na dúvida, mas nunca faltaram, né, quando o Banco ABC precisou, né? E lembrando que antigamente, né, até quem fundou o Banco ABC foi o Roberto Marinho, tá? Então, para quem gosta do setor bancário e quer ter uma opção de diversificação com os grandes bancos, o Banco ABC sim pode ser uma boa opção como um bom pagador aí de dividendos, tá? Temos aqui o outro banco, né, pessoal, o Banrisul, né, que é o Banco do Estado aí do Rio Grande do Sul, é um dos últimos grandes bancos estatais aí que sobraram daqueles estaduais, né? Lembrando que tem uma série de tipos de pagamento, investimentos que tem que ser feitos com o Banrisul. Isso vale para algumas cidades e para alguns órgãos, para algumas pessoas do estado do Rio Grande do Sul. Isso acaba sendo uma vantagem, né? No sentido que tem essa, entre aspas, receita garantida. Isso pode mudar, mas a gente sabe que é difícil, né? Tem muita coisa que, enquanto for estatal, né, o Estado vai querer que tenha muita coisa que seja feita com o Banrisul, tá? O Banrisul está um pouco mais travado nesse processo de reestruturação dos últimos anos. A gente percebe, por exemplo, o Banco do Brasil bem mais adiantado nesses processos, né, do que o Banrisul. E, inclusive, a gente tinha expectativa de que o Banrisul fosse fazer o IPO da parte de cartões de crédito, que não deve acontecer, né? Inclusive, eu acho que eles tinham contratado o JP Morgan. Eu acho que eles anunciaram um fato relevante ontem ou anteontem, dizendo que dificilmente isso iria acontecer agora, né? Então, até como o Banco do Brasil está na lista ali, né, o pessoal da análise prefere o Banco do Brasil do que o Banrisul aí para quem gosta desses bancos, mas pode ser uma boa opção, né? Foi outra ação que ficou mais para trás. O banco foi aquele que divulgou os resultados mais fracos. Aí, se a gente colocar o Banrisul junto com o Bradesco, com o Santander, Itaú e também Banco do Brasil, mas tem um yield bom aqui, quase 6%, e hoje o yield está em torno aí de 6,9%. Lembrando que a gente espera também que os resultados dos bancos comecem a melhorar agora, menos provisões, né? Claro que a inadimplência, em alguns casos, aí, como o do Santander e do Bradesco, vieram acima do esperado, mas até agora não teve caos, né? E a gente não tendo isso, libera mais essas provisões, aí os bancos começam a pagar bons dividendos novamente. E temos aqui, né, pessoal, fechando a nossa lista de hoje, o Santander, né, que é o banco estrangeiro que acabou ficando aqui no Brasil. Lembrando que a parte aqui no Brasil representa em torno aí de 30% dos resultados do grupo no mundo, do Grupo Santander do mundo todo, né? Então tem uma participação relevante, e o Santander tem sido um dos destaques de yield nos últimos trimestres, basicamente porque o Santander fez provisões menores, né? Se vocês derem uma olhada ali, logo quando começou a crise em 2020,
O Itaú normalmente é o mais conservador, fez provisões maiores. O Banco do Brasil e o Bradesco também fizeram provisões maiores e o Santander fez provisões menores, tá? Então eles tiveram mais lucro e acabaram pagando mais dividendos também, né? Tanto que o resultado do ano passado aí foi o melhor da história do Santander. O yield médio aqui dos últimos 10 anos na casa de 6% e o yield atual hoje na casa aí de 10% e pode aumentar ainda mais, né? Porque a tendência é os resultados dos bancos aí melhorarem. Claro que a gente não pode esquecer que o Santander ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais arrojado, é muito forte, por exemplo, na parte de financiamento de automóveis, né, e outras linhas que têm um risco maior quando a gente compara com outros bancos, então pode ter uma variação maior também na inadimplência do banco, mas é inegável, né, que os resultados agora foram os mais fortes, né, quando a gente compara com os outros bancos, principalmente em função disso que eu comentei, das provisões menores, tá, pessoal? Então, para quem gosta aqui, né, considerando os últimos 10 anos, os 5 primeiros da lista, Copasa, Endi, Banco ABC, Banrisul e também o Banco Santander. Outra coisa que eu já quero... Aqui é só a descrição que eu acabei esquecendo de colocar. Outra coisa que eu quero comentar, que muita gente nos pergunta, né? Pô, Thiago, mas no caso do Santander, ali tem SAMB 3, SAMB 4, SAMB 11, qual é o melhor, né? A gente sabe que as ações ordinárias são aquelas que a gente tem preferência, tem direito a voto, né? As preferenciais, preferência para o pagamento de dividendos, e as units são como um pacotinho, né? Dentro de uma unit tem ações ordinárias e tem ações preferenciais. Claro que isso varia de empresa para empresa, tá? Tem empresa que paga o mesmo valor financeiro, por exemplo, Itaú paga o mesmo para o ITUB 13 e para o ITUB 4. Então, qual é a melhor ação para comprar? Aquela que tem um valor mais barato de mercado. Se ITUB 3 tem um valor de mercado menor, compre ITUB 3. Se ITUB 4 tem um valor de mercado menor, compre ITUB 4. Hoje ITUB 3 está mais interessante do que 4, porque como paga o mesmo dividendo, o yield vai ser maior naquela ação, né, que tem um valor de mercado menor. Tá? Tem algumas empresas que têm diferença para ON e para PN, né? E tem essas que têm as 3 classes de ações, como é o caso do Santander, como é o caso da Taesa e várias outras empresas. Até a gente tinha pegado esse estudo, ele considera até o final de 2020, mas não mudou muito. A gente viu até agora das empresas que divulgaram resultados de 2021, não mudou muito. Normalmente, né, na média, as que têm pagado mais são as ações units aqui desde outubro de 2011. Claro que tem que olhar caso a caso, mas normalmente das empresas que têm as 3 classes, a Unity aí é que tem pagado mais dividendos. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam, né? Nós temos aqui recomendações de dividendo, micro small caps, enfim, mas para quem tem carteira focada em dividendos, vale a pena dar uma comparada aí com o nosso retorno. Qualquer dúvida também que vocês tiverem, né, pessoal? Nos contatem, tem as informações das assinaturas aqui na descrição, mandem um áudio, uma mensagem no Telegram, no WhatsApp, tudo aqui na descrição, e batam um papo ali com o pessoal do atendimento, que com certeza eles vão poder auxiliar a todos com a maior satisfação, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!